Bom dia, na paz do Senhor, meninas. Tudo bom? Estamos aqui nesse desafio que é comentar o primeiro capítulo desse livro. Confesso para vocês que é um desafio gigante para mim. Quem sabe, quem me conhece sabe, a minha irmã que me conhece sabe. Não sou muito da leitura, não vou mentir para vocês, mas ultimamente o Senhor tem me despertado para a leitura. E eu tenho lido bastante, tanto a palavra de Deus, quanto livros, né? E eu e a Késia conheceu esse livro e começou a me mandar, e eu comecei a ficar impactada, assim, com tanta coisa. Como eu disse no áudio anterior, aí atrás. Às vezes você tá vivendo na sua vida, na sua zona de conforto, achando que tá tudo bem. Mas quando você vai ler, quando você vai buscar, sempre tem algo que precisa ser mudado ou que precisa ser melhorado. Então esse aqui é o nosso objetivo, é te ajudar a ser uma grande mulher de Deus, é te ajudar aí a influenciar o seu marido, influenciar a sua casa e também influenciar outras mulheres, outras pessoas, né? Esse é o nosso papel aqui na Terra. É sempre buscar influenciar mais pessoas para junto a gente ir para o céu. Hoje, exatamente, dia 2 de dezembro de 2010, eu me casei. Então, hoje eu tô completando 10 anos de casado. Graças a Deus, Deus tem nos sustentado até aqui, né? Nos deu 2 filhos lindos. E eu digo que muitas coisas que hoje eu sei, que hoje eu aprendi na prática, eu queria que alguém tivesse me ensinado lá atrás, tivesse me mostrado lá atrás. Mas nunca é tarde pra gente aprender, nunca é tarde pra gente melhorar, né? Então vamos lá, que eu já falei demais. Vamos lá, o primeiro tópico diz assim, ó, compreendendo quem você é em Cristo. Nesse primeiro parágrafo aqui, o autor ele cita uma situação que ele tá na fila de um supermercado e ele vê uma revista feminina intitulada assim, ó, porque tantas mulheres boas e inteligentes aguentam homens horríveis e rabugentos. E ele diz que fica pensando que ele não imagina uma revista feminina escrito assim, porque tantos homens honrosos e decentes aguentam mulheres calculistas e manipuladoras, ou por as inimigas do homem, os homens que amam demais, né? E ele ficou ali meio intrigado com essa situação. E ele disse, há uma boa razão para isso. Historicamente, neurologicamente, social e biblicamente, nós mulheres investimos mais no nosso relacionamento, no nosso casamento do que os homens. Essa verdade, ela tem sua raiz lá em Gênesis 3, onde diz assim, ó, onde Deus diz para Eva, o seu desejo será para o seu marido. Lá no versículo 16. Um respeitado comentarista do Antigo Testamento sugere que essa língua hebraica que evoca o desejo, que beira a doença, vem de uma raiz que tem uma conotação de um desejo violento por alguma coisa. O autor fala da mulher também que sabe da traição do seu marido, né? Ela descobre toda a traição depois que a mulher morre. Inclusive, o próprio marido levou a mulher para dentro da sua casa, para sua cama, a amante para sua cama, e a mulher, mesmo assim, sabendo de toda a história, ela permanece com o marido, ela não deixa o marido. E o mais intrigante e curioso é que ela ainda fica curiosa para saber como era essa amante, o que a atraía, por que o seu marido a atraiu, por que isso, o que o marido dela via nessa mulher, né? Aí eu pergunto, ele fala também, né? Eu perguntei para vários homens se eles perdoariam uma mulher que a abandonou lá no altar, e todos disseram que não perdoaria. Em alguns casos, pode ser que a mulher seja mais madura emocionalmente, espiritualmente, e esteja dispostos a perdoar por causa da sua família. Outros casos se sentir culpada, porque às vezes ela se sente culpada porque o marido a traiu. Se ele me traiu, é porque faltou em mim alguma coisa, e começa a se culpar pela traição do próprio marido. Infelizmente, a gente já viu isso, né? Sabemos também que a mulher era mais carente, né? A sua dependência, existe uma dependência ali mais psicológica, né? Por isso vem
ali os erros. E aí, aproveitando que existem homens maus, homens ruins, sabendo da carência da sua mulher, sabendo que ela é mais dependente psicologicamente, acaba também ajudando. Além dela se sentir culpada, ele ainda coloca mais um caminhão de culpa em cima dela. É muito, muito difícil. Mas nós sabemos que a mulher cristã, ela pode ser liberta dessa dependência psicológica. Lá em 1 Coríntios 7, na versão de Eugene Peterson, diz assim, ó, muito interessante, presta atenção nisso. Não alimente o desejo de estar em outro lugar ou em outra pessoa. Você está agora no lugar que Deus preparou para você. Viva, obedeça, ame e crie nessa situação. É Deus, presta atenção, e não a sua situação conjugal que define a sua vida. Isso é verdade para você? Quanto mais for verdade isso para você, mais sucesso você terá para influenciar o seu marido e influenciar todos que estão perto de você. Talvez você não se dê conta, mas o seu marido, ele presta atenção nos seus pontos fortes, sabe? O homem, ele gosta de gabar a sua mulher. Ah, a minha mulher, ela é muito inteligente. A minha mulher faz uma comida muito boa. A minha mulher tem a facilidade. O Joilson, por exemplo, meu marido, ele sempre fala isso pros outros, ele fala na minha frente, fala na frente de quem for. Eu admiro a Keilinha, ele me chama de Keilinha, porque ela tem uma facilidade de fazer amizade incrível. Gente, eu tenho essa facilidade. Onde eu chego, eu conheço todo mundo. Então, o homem, ele gosta de se orgulhar da sua mulher, sabe? Então, qual é o seu primeiro passo? O seu primeiro passo é se tornar melhor ainda. É essa mulher que o seu marido elogia tanto. Entendeu? E para finalizar esse tópico, olha só, lembre-se, sou importante porque sou criada à imagem de Deus, sou amada por Deus e continuamente cheia do seu poder para fazer a diferença nesse mundo. Você pode fazer a diferença, nós só estamos no começo. Vamos lá. Próximo tópico diz assim, ó, moldando o mundo. A Bíblia define as mulheres de forma bem radical para a época em que ela foi escrita. Desde o começo, aprendemos que a mulher e o homem juntos espelham a imagem de Deus. Vai estar lá em Gênesis 1:27. Homens sozinhos não estão à altura dessa tarefa, nem a mulher sozinho, ambos. Lá em Gênesis 1:28, Deus diz assim, ó, sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movam pela terra. Olha só, alguns teólogos tentam usar o fato de Eva ter sido enganada para dizer que as mulheres são fracas espiritualmente. Mas a própria Bíblia, ela é mais justa com as mulheres. Olha só, o relato de Gênesis não termina com Eva e Adão comendo fruto, mas Deus profetiza que embora a serpente tivessem ganhado, entre aspas, essa batalha, a sua derrota e aniquilação viria através da mulher. Olha só, Jesus, o amigo das mulheres. Jesus, ele veio ao mundo através de quem? Da mulher. Sem precisar de homem algum. Embora a ideia de que devamos diminuir o homem para elevar a mulher seja destrutível e inútil, no entanto, é assombroso. Sabe por quê? Porque tantos homens que andavam com Jesus, que era cercado por Jesus, não entendiam a verdade, mas as mulheres sim. Um exemplo disso vai estar lá em Lucas 7, a partir do versículo 36, que fala da mulher pecadora e o fariseu. Nesse trecho ali, quando o fariseu viu a fama de Jesus, Jesus tinha acabado de ressuscitar o filho da viúva de Naim, estava a multidão atrás, ele falou assim, rapaz, vou chamar esse homem aqui para um banquete na minha casa. E a mulher pecadora, que a Bíblia não revela aqui o nome dela, entra lá, se joga aos pés de Jesus chorando, seca os pés de Jesus com seu próprio cabelo, unge os seus pés com um unguento. Olha só, e Jesus diz, o que Jesus diz para o fariseu? Ela entendeu
quem eu sou. Você, com toda a sua inteligência, conhecimento, continua cego para enxergar a minha posição e a minha glória. Outro exemplo vai estar lá em Marcos 4:3, que uma mulher derrama um perfume muito caro sobre os pés de Jesus. E os discípulos, olhando aquela situação, dizem: meu Deus, que desperdício, né? Enquanto Jesus pensava: finalmente, alguém entendeu quem eu sou. De fato, Jesus declarou que a ação daquela mulher seria lembrada onde quer que o evangelho fosse pregado. Então vamos olhar agora para a morte de Jesus. Enquanto um discípulo traía, os outros 10 ficaram escondidos atrás da porta, e algumas mulheres corajosas e apenas um homem, Marcos, ousaram assistir até os últimos minutos de Jesus nessa terra. No momento mais difícil de Jesus, ele recebeu o apoio de muitas mulheres e apenas um homem. A narrativa ainda mais forte talvez tenha sido na morte e ressurreição de Jesus. Naquela época, o testemunho de uma mulher era inválido, era inadmissível num tribunal, né? Não era digno de confiança. Mas Jesus ressuscitou. E quem estava lá? As mulheres de novo. A Bíblia apresenta a mulher como portadora da imagem de Deus, capaz de lutar contra o mundo e influenciar poderosamente. O exemplo de Débora, né? Quem é leitora da palavra do Senhor vai saber, vivendo a vida para a qual Deus o criou para viver. E para finalizar esse tópico, você precisa entender que a glória de ser você precisa entender a glória de ser uma mulher criada à imagem de Deus. Você precisa experimentar a força que você possui, sendo recipiente do Espírito Santo. Encontrar refúgio na dignidade, no propósito que você tem como filha. Com isso, eu te falo que através dessa essência espiritual poderosa, você pode influenciar o mundo. Lembre-se, é Deus, não o seu estado civil ou a condição do seu casamento que define a sua vida. Eu achei essa final muito forte. Esse último tópico, para mim, foi o mais difícil. Né? Quando ele fala, quando casamento se torna idolatria. Eu vou ler o que eu escrevi e depois nós vamos conversar. Enquanto algumas mulheres se definem a partir de como o homem as vê e a aceita como a mulher em Cristo, você tem a oportunidade de se definir em relação ao seu Criador. Não com rebeldia ao seu marido, mas de uma forma que o complete. Isso liberará em você a glória de uma mulher de Deus. Aqui no livro ele cita alguns versículos que vai falar sobre isso, mas eu queria citar só um, que diz aqui, está lá em 1 Pedro 21. A pergunta é o seguinte: onde repousa a sua esperança? Na contínua afeição ao seu esposo? Lá em 1 Pedro 1:21 vai dizer assim, ó, a fé e a esperança de vocês devem estar em Deus. Então, se você está procurando encontrar o supremo refúgio em seu marido, se tem se concentrado toda a sua esperança nele, se a sua segurança depende da aprovação dele, se você é capaz de fazer qualquer coisa para ganhar a aceitação do seu marido, então você está dando ao homem o que pertence a Deus. Por direito. Isso é muito forte. Olha só, isso significa que você transformou o seu casamento em idolatria e adoração. Isso é forte. Quando você faz isso, você perde o seu marido. Você não pode ter ele como o seu ídolo, porque em algum momento ele vai te decepcionar. Em algum momento, seu marido vai fazer alguma coisa que vai te ferir. E isso vai te doer muito. Mas se a sua esperança e a sua confiança estiver depositada em Deus, jamais vai se abalar. Porque Deus jamais vai te decepcionar. Jamais vai te entristecer. O homem sim, Deus não, nunca.
Sua aceitação como pessoa se tornou segura quando Deus te adotou ou quando seu marido te pediu em casamento? Vou ler de novo para você. Sua aceitação como pessoa se tornou segura quando Deus te adotou ou quando o seu marido te pediu em casamento? Se você realmente quer amar, motivar e influenciar o seu marido, seu primeiro passo é conectar e permanecer conectado com Deus. Antes que você possa influenciar alguém, você precisa se tornar espiritualmente forte para suportar a imobilidade funcional do seu marido. Eu quero abrir aqui uma aspas, porque tem meninas aqui no grupo que estão namorando para se casar, né? Eu tenho uma teoria, eu copiei, né, de alguém. Mas eu sempre digo para as minhas meninas aqui, como liderança aqui líder de jovem que somos, eu digo que namoro foi feito para acabar. Casamento não, mas namoro foi feito para acabar. Então, se você está vivendo, você tem que analisar o seu relacionamento. Antes de você se casar, você precisa pôr na balança. Aonde está a tua esperança? Se você precisa da aceitação do seu marido, do seu namorado o tempo todo, se você precisa estar ali agradando o tempo todo, se você precisa pisar em ovos perto dele, se você precisa pensar 350 milhões de vezes no que falar, para não magoar, para não ferir, para não brigar, se você precisa fazer somente as vontades dele, porque você quer ter paz no seu relacionamento, porque quando você fala, você não tem muita voz. Se você está vivendo alguma coisa parecida com o que eu estou te falando, sai fora. Sai fora. Escapa-te por tua vida, né? Como diz a Bíblia. Escapa-te por tua vida, enquanto há tempo. Porque você não tem poder de mudar ninguém. A única pessoa que tem poder de mudar é Deus. Você pode influenciar, mas mudar, não. Em algum pedaço aqui do livro ele vai dizer que pode ser que você consiga influenciar o seu marido, mas pode ser que às vezes você não precisa influenciá-lo. Começa em você a mudança, é você que tem que mudar. É você que tem que mudar algumas atitudes. Eu acredito que está escrito lá quando inicia o livro, na introdução. Então, meninas, escapa-te por tua vida. Eu digo para você que a sua esperança precisa estar em Deus. Se a sua esperança não estiver em Deus, estiver depositada no homem, você vai se decepcionar. E vai se decepcionar muito. Não queira pagar para ver. Não, mas eu vou casar assim mesmo. Eu amo. Eu não vou achar outra pessoa. Isso é mentira de Satanás. Está falando isso na sua cabeça. Tá? Se você está dizendo, e se essa pessoa te fere, te magoa e te faz chorar, te faz sofrer, eu estou dizendo para a solteira, te faz sofrer e depois ele chora, se arrepende, diz que tudo que ele fez foi por amor, isso é um pequeno passo para eu te dizer, eu não posso te afirmar porque eu não preciso estudar mais sobre o caso, mas você pode estudar e fazer a sua pesquisa, se você não está se tornando uma vítima dessa pessoa, tá? Então, assim, se você tem a oportunidade, se você pode, você tá na sua mão o poder de mudar e fazer melhor. Você pode construir uma família debaixo das bênçãos do Senhor. Você pode construir uma família abençoada pelo Senhor. Não queira pagar o preço, que o preço é alto e às vezes não vai valer a pena. Mesmo você pagando o preço, não vai valer a pena. Se você precisa orar escondido, se você precisa orar baixinho para não incomodar o seu marido, se você precisa fazer coisas para o Senhor escondido do seu marido, você está depositando a sua confiança na pessoa errada. Você está aqui, dando ao homem o que pertence a Deus por direito, que é a adoração. Então eu digo para você, para finalizar aqui, não leve o seu casamento
para o lado da idolatria. Mas lembre-se, em primeiro lugar, nós temos que agradar ao Senhor. Em primeiro lugar, nós temos que depositar a nossa esperança em Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo capítulo.